Para quem já assistiu nossa primeira aula sobre a extinção do crédito tributário, em que tratamos da hipótese de pagamento e de compensação, nessa aula 2 vamos tratar de outras hipóteses sobre a extinção do crédito tributário. Olá pessoal! Na aula de hoje nós vamos tratar de outras hipóteses de extinção do crédito tributário, além das já vistas, que foram o pagamento e a compensação lá da aula 1. A gente ainda não vai esgotar o conteúdo porque, como eu expliquei para vocês lá na aula 1, alguns assuntos, algumas hipóteses de extinção terão aulas específicas só sobre aquele assunto. Mas hoje a gente vai tratar de algumas hipóteses. Vamos lembrar aqui quais são as hipóteses de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do CTN. A gente tem o pagamento, a compensação, que a gente já viu, temos a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a sua homologação, a consignação e pagamento, a decisão administrativa irreformável, a decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento em bens imóveis. Nesse vídeo, nós vamos tratar especificamente sobre as hipóteses de transação, remissão, conversão do depósito em renda, decisão administrativa irreformável e decisão judicial transitada em julgado e a dação em pagamento em bens imóveis. A transação é um ajuste entre as partes para pôr fim às obrigações baseado em concessões mútuas. No direito tributário, essa não é uma tarefa fácil, porque o crédito tributário ele é baseado no interesse público e, portanto, ele é irrenunciável. Não se pode, portanto, transacionar sobre o crédito tributário apenas com base em discricionariedade, em análise de conveniência ou oportunidade. É preciso que haja uma lei autorizando os termos da transação. A transação em matéria de crédito tributário ela está prevista no artigo 171 do CTN, que diz o seguinte: a lei pode facultar, nas condições em que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar a transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação do litígio e consequente extinção do crédito tributário. Ou seja, a transação ela vai ser autorizada por lei, a lei vai determinar quais são as condições para realizar a transação e ela tem que pôr fim a um litígio. Há uma discussão sobre o crédito tributário e essa transação vai pôr fim a essa discussão, vai pôr fim a esse litígio. O parágrafo único do artigo 171 ainda determina que essa lei vai indicar a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Ou seja, a lei vai autorizar a transação, determinar as condições em que ela será estabelecida e indicar qual a autoridade competente para realizar a transação em cada caso. A segunda hipótese que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje é a hipótese de remissão. Remissão é o perdão do crédito, é o perdão da dívida. Assim como a transação, isso também não pode ocorrer apenas com base em um juízo de conveniência e oportunidade. É preciso que haja uma lei autorizando a remissão, o perdão da dívida tributária. A remissão ela está regulamentada no artigo 172 do CTN, as normas gerais sobre a remissão. E ele determina que a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado a remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo, e aí ele traz algumas hipóteses. A primeira hipótese é a situação econômica do sujeito passivo. Se o sujeito passivo está em um grupo em que tem uma situação econômica mais complicada, é um grupo de baixa renda, por exemplo, então isso pode ser um motivo para autorizar a remissão, a depender do caso previsto em lei, claro. Segunda hipótese é ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. Então, verifica-se que o crédito tributário surgiu por causa de um erro sobre a matéria de fato, um erro do sujeito passivo sobre a matéria de fato, mas esse erro é um erro excusável, é um erro desculpável. Se entende que ele foi induzido a erro ou algo do tipo. E aí a lei autoriza que se conceda a remissão também nesses casos.
Terceira hipótese, a diminuta importância do crédito tributário. Existem estudos das autoridades administrativas, responsáveis pela cobrança do crédito tributário a respeito do custo da cobrança. E como o custo pode ser muito elevado, existem casos em que é melhor perdoar a dívida, ou seja, conceder a remissão do crédito, do que efetivamente promover a cobrança, promover todo o processo para a cobrança do crédito tributário, porque ele é mais custoso do que o valor do próprio crédito. Isso é uma hipótese também de remissão, e essa hipótese é muito comum. A lei pode autorizar, e muitas vezes a lei define esse teto do crédito tributário, em que haverá remissão em razão do diminuto valor, diminuta importância do crédito. Depois nós temos a hipótese de considerações de equidade em relação às características pessoais ou materiais do caso. Aí vai depender também da disposição da lei. E a última hipótese das condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. O artigo 172 ainda traz no seu parágrafo único que esse despacho administrativo, que tem que ser fundamentado em uma dessas hipóteses e autorizado por lei, ele não gera direito adquirido e, portanto, se aplicam no que couber aquelas disposições do artigo 155 a respeito da moratória, ou seja, o despacho que autoriza a remissão não gera direito adquirido e ele pode ser revogado quando se verifique que o sujeito não cumpria as condições ou que ele deixou de cumprir as condições para se enquadrar na hipótese de remissão do crédito tributário. A conversão do depósito em renda nada mais é do que uma hipótese de pagamento realizada ao fim de uma discussão administrativa ou judicial em que o sujeito passivo realizou o depósito para suspender o crédito tributário e foi sucumbente. Ou seja, o sujeito passivo realiza o depósito integral do montante com o objetivo de suspender o crédito tributário enquanto ele promove a discussão sobre o crédito, que pode ser administrativa ou judicialmente, e, ao final, ele perde a discussão. Esse montante do depósito que foi depositado, que está em uma conta de um banco oficial, ele será convertido em renda, ou seja, ele vai virar pagamento do crédito. Então, a conversão do depósito em renda nada mais é do que uma modalidade de pagamento seguida de uma modalidade de suspensão. O depósito suspende, ao final, o sujeito passivo perdedor perde aquele valor efetivamente porque o depósito é convertido em renda e o crédito será extinto. As próximas duas hipóteses de extinção do crédito tributário são decisões irreformáveis. A primeira é a decisão administrativa irreformável. É aquela adotada no bojo de um processo administrativo fiscal, em que, ao final, o lançamento é julgado improcedente ou a impugnação do sujeito passivo é julgada procedente. Então, o ato de constituição do crédito ele não foi confirmado no bojo administrativo, na seara administrativa, e não há mais prazo para recurso no âmbito administrativo, nem mesmo para ação anulatória, para anular essa decisão administrativa. Neste caso, essa decisão ela é irreformável e, como ela desconstituiu o lançamento, ela tem o efeito de extinguir o crédito tributário. A outra hipótese é a decisão judicial transitada em julgado. A decisão judicial transitada em julgado é aquela da qual não cabe mais recurso. Ela se dá, por exemplo, no bojo de uma ação anulatória de débito fiscal. O sujeito passivo ajuiza uma ação anulatória e essa é julgada procedente, confirmada, e não há mais prazo para recurso, não cabe mais recurso dessa decisão. Então, a decisão que anula o crédito tributário e transita em julgado, ela extingue o crédito tributário. A mais recente hipótese de extinção do crédito tributário é a dação em pagamento em bens imóveis. Ela foi acrescentada ao artigo 156 do CTN pela Lei Complementar 104 de 2001. Essa lei acrescentou o inciso 11 para prever a possibilidade de extinção do crédito tributário através de dação em pagamento em bens imóveis. O que seria uma dação em pagamento? O Código Civil, no artigo 356, determina que a dação consiste na possibilidade de o credor consentir em receber uma prestação diversa da que pactuou.
Aqui no direito tributário a gente não tem que falar em pacto, porque aqui a gente está falando de obrigações compulsórias determinadas em lei. Mas a obrigação determinada em lei, a obrigação tributária, ela prevê como cumprimento o pagamento em dinheiro. Quando a gente verifica a possibilidade de pagar através da transferência de titularidade de um bem imóvel do sujeito passivo para o ente tributante, isso é uma dação em pagamento, porque ao invés de pagamento em dinheiro, ele está realizando o pagamento através da transferência da propriedade de um bem imóvel. O inciso 11 do artigo 156 ainda traz a previsão de que essa possibilidade vai ser determinada através da forma e das condições estabelecidas em lei. Afinal, se o credor tem que consentir com a dação em pagamento, como prevê o Código Civil, no nosso caso, esse consentimento, digamos assim, será fornecido pela lei. A lei vai determinar as condições para a fazenda pública do ente tributante aceitar ou não aquela dação em pagamento em bens imóveis. No caso da União, essa regulamentação ela se dá através da Lei Federal número 13.259 de 2016 e essa lei é regulamentada pela Portaria da PGFN número 32 de 2018, super recente. Eu até vou deixar aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar nessa regulamentação da dação em pagamento em bem imóvel no âmbito da União, eu vou deixar aqui o link para vocês de um artigo da minha amiga Vanessa Benelli, que escreveu sobre essa lei e essa portaria e publicou no Conjur. Aí vocês podem acessar aqui para se aprofundar um pouco mais nessa regulamentação da dação em pagamento de bens imóveis. Há quem diga que o rol de hipóteses de extinção do crédito tributário, o rol do artigo 156 do CTN, ele não é um rol taxativo, ele seria exemplificativo. E uma hipótese que não está prevista nele e que uma parte da doutrina traz também como hipótese de extinção é a hipótese de confusão. A confusão ocorre quando o sujeito passivo e o ativo se confundem na mesma pessoa, ou seja, a mesma pessoa vira credor e devedor dela mesma. Isso não é possível e, por isso, essa é uma hipótese de extinção das obrigações em geral. Mas como é que essa hipótese ocorreria no direito tributário? Bom, a gente tem a hipótese da herança jacente. Na herança jacente, quando não há herdeiros para determinado patrimônio, os bens dessa pessoa, do decújo, será transferido para um patrimônio do município. Se o decújo tinha débitos com esse mesmo município, por exemplo, ele tinha débitos de IPTU de um determinado imóvel. E quando é decretada a herança jacente, esse imóvel vai ser transferido para o patrimônio do município. Então haverá uma confusão, porque o município ele será credor e devedor dele mesmo, e essa seria também uma hipótese de extinção do crédito tributário. A doutrina reconhece como uma hipótese, apesar de não prevista no CTN, mas uma decorrência lógica da extinção das obrigações em geral, que seria aplicada também aqui no nosso direito tributário. Bom, como eu disse para vocês, as outras hipóteses de extinção do crédito tributário que a gente não tratou nem na aula 1 nem na aula 2, elas terão aulas específicas só sobre aquele tema. Então fiquem ligados porque ainda vai haver outros vídeos sobre a extinção do crédito tributário de hipóteses específicas que são mais complexas e talvez mais polêmicas, então a gente tem mais nuances para abordar sobre essas hipóteses. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ficarem ligados, se inscreverem no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre a extinção do crédito tributário. Não deixem também de sugerir novos temas, pode ser aqui nos comentários, pode ser por e-mail. E eu aguardo vocês aqui na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima!